e volte sempre. Bom, como a pastora Roseli falou, meu nome de registro é Mariângela. Aqui para os amigos é Mary Ângela e para alguns é Mary, tá? Atualmente, vocês não têm me visto muito, era até então por causa do trabalho, porque eu resido ainda lá no São José do Rio Preto. Sou casada com o Diego e juntos nós somos líderes da célula Ceifeiros do Rei. Tem ceifeiros aí? Eita glória! Juntamente aí com o Bino, Luana e Cristina. É uma célula muito abençoada. Sou suspeita de falar. É uma célula cheia do fogo, cheia da glória e que só traz um orgulho no nosso coração e principalmente no coração de Deus. Aleluia. Hoje o tema da palavra é: o bom servo sobrevive. Diga aí para o irmão que está do seu lado: o bom servo sobrevive. Agora pergunta para ele: você é bom servo? Eita! Será? Mas em nome de Jesus, todos nós somos. Porque quando nós somos servos do Senhor, verdadeiramente, quando nós somos pessoas que nos colocamos para fazer a vontade de Deus, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Gostaria, quem puder abrir a Bíblia em 1 Samuel 15, 3. Aleluia. Eu vou lendo aqui, enquanto vocês acham, igreja. 1 Samuel 15, 3. O Senhor ordenou a Saul. Lembrando que essa versão que eu estou lendo é da NTHL, tá? Então, vai estar diferente em algumas versões. O Senhor ordenou a Saul, através de Samuel: vai, pois, agora, fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Essa foi a ordem de Deus. E Saul foi. Amém? Só que eu não estou aqui hoje para falar sobre a vida de Saul. Não estou aqui hoje para falar sobre a vida de Davi. Eu estou hoje aqui para falar sobre uma ordem que Deus deu. Porque nós somos pessoas, que nós somos crentes, somos pessoas que o Senhor escolheu. E muitas das vezes, Deus nos dá várias ordens. Vamos lá, 1 Samuel 15, 22. Reserva aí que a gente já vai. Acontece que, como eu já mencionei, Deus deu uma ordem para Saul, que era para acabar com tudo. Porém, Saul, ele foi lá e fez pela metade. Ele pegou e poupou o líder dos Amaleques, e ele poupou algumas ovelhas, poupou alguns bois. E Samuel disse, lá em 1 Samuel 15, 22, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta em sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que? É melhor obedecer a Deus do que? Amém. Se nós observarmos a palavra, nós vamos perceber algo muito importante, que Saul recebeu esta ordem. Porém, na cabeça dele, ele queria fazer algo muito melhor. Ele pensou assim: eu vou deixar de cumprir o que foi me ordenado para fazer algo que eu acho que deve ser feito. E isso acontece muito na nossa vida, porque Deus fala para nós fazermos X, e muitas das vezes nós tentando achar que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus, nós fazemos Y e Z tentando agradar. E às vezes a vida dá uma travada, às vezes as coisas não acontecem, e a gente não entende por que não está acontecendo. Só que quando nós vamos retroceder na palavra que o Senhor lançou sobre a nossa vida, Deus falou algo, só que nós estamos tentando constantemente, e isso é do ser humano, constantemente tentando dar uma ajudinha para Deus. O nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus que ele não precisa de ajuda. Então Saul, ele fez somente pela metade. E ele não foi um servo bom. E, como o tema da palavra diz, o servo bom sobrevive. Me chamou a atenção uma história que esse dia eu estava lendo, que meados do século XV, lá na Europa, começou o feudalismo.
O que era o feudalismo? O rei tinha um monte de terra, aí ele pegava um pedaço da terra e dava para um senhor feudal. Cada senhor tinha um pedaço daquela terra. E esses senhores foram ficando rico. E o que acontecia? A riqueza era tanta que eles tinham que ter muitos servos mesmo. Só que eles eram gananciosos. E todas as vezes que eles descobriam que tinha algo diferente em algum continente, como por exemplo na África, os senhores feudais, mesmo tendo toda a riqueza que eles tinham, eles entravam no navio e eles viajavam até a África. Chegava na África, se deparavam com o deserto. Aquele deserto que não acabava nunca. E eles pegavam todas as riquezas deles e eles iam. Só que tem uma coisa muito interessante. O servo, quando ele é um servo, ele sabe viver na escassez, ele sabe viver na bonança, ele sabe viver quando tem comida, quando que não tem, ele sabe continuar quando fala mal dele, ele sabe continuar quando não é o que ele quer, ele sabe continuar. Já aquele povo tudo rico lá, que é os senhores feudais, eles não sabiam. Então esses servos, imagine o tanto de servo humilhado dentro de um navio até chegar no meio do deserto. Eles tinham a oportunidade de matar os seus senhores, só que, não matavam aqueles senhores. Continuavam. Acontece que, no meio do deserto escaldante, aqueles senhores não conseguiam sobreviver. E eles foram morrendo. Só que os servos permaneceram vivos. Os servos estavam lá, porque os servos sabiam viver na escassez. Então, quando esses senhores foram morrendo, as riquezas ficaram. Só que para quem sabe viver na escassez, sabe viver com estratégia. Repita, estratégia. De novo, estratégia. Os servos eram estratégicos. E sabe o que eles fizeram, igreja? Começaram a pegar todas as riquezas dos senhores mortos, porque a família não ia enfrentar o deserto para buscar. E abriu um grande mercadão no meio do deserto. Aqueles servos que eram esculachados, aqueles servos que eram pobres, que recebiam guspes no meio da cara, aqueles servos que às vezes fediam mal, que ninguém queria perto, começou a abrir mercados. E o que aconteceu? Esses mercados foram crescendo, e tinha que dar um nome para esses mercados. E esses mercados foi intitularizado como burgo. E quando vinham outros senhores para o deserto, eles já não morriam mais, porque tinham os burgos com riqueza, com comida, para eles se alimentar. E esses servos que sofreram tanto e abriram esses burgos, com os anos eles retornaram para a Europa como a burguesia, ou seja, como a alta sociedade da Europa. Entenda, aquele que estava ali sendo maltratado, aquele que estava sendo pisado, voltou como alta sociedade da Europa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente está numa vida que a gente tem que obedecer. A gente tem que fazer. Não, mas o meu patrão é um grosso. Mas aí eu não estou aguentando essa situação. E você está lá. Então aguenta, costa larga, porque o que Deus tem para você é uma alta sociedade. O que Deus tem para você são coisas grandes, que ouvidos jamais ouviram, olhos jamais vão ver o que o Senhor tem para você. E a chave de tudo isso é a obediência. Quando eu obedeço, as coisas não ficam fáceis. O pastor fala 1 zilhão de vezes. Eu acho que o Leandro falou esses dias também, Leandrão. Se você está servindo ao Senhor e as coisas estão muito maravilhosas, coloca a barba de molho. Porque servir ao Senhor é luta. Servir ao Senhor é ali, joelho no chão. Só que quando vem a bonança, vem de uma vez. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. E nós devemos conhecer ao Senhor. E a gente vai encontrar esse conhecimento de Deus através da obediência. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, nós não temos somente a metade. Nós vamos ter por inteiro. E é isso que Deus vai fazer. É isso que Deus quer para a sua igreja. Ele quer dar bênçãos, Ele quer libertar, Ele quer curar. Olha, igreja,
quando nós estamos na presença do Senhor, servindo, sobrevivendo, servindo, sobrevivendo, todas as legiões demoníacas conhecem e sabem. Então, pode falar com autoridade, porque quando você serve a Deus, vem a doença. Só que você pode falar para a doença: eu te repreendo em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior. Quando você está servindo a Deus, pode vir problema na vida financeira. Só que você pode falar: demônio da vida financeira, saia em nome de Jesus, porque a minha vida Deus vai cuidar. E Ele cuida, e não é por metade, não é um pouquinho, Ele faz por inteiro. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós servimos. Eu falo para vocês, eu literalmente conheci o Deus da cura bem de perto. Muito de perto. Então, às vezes, nós estamos passando por alguma coisa como servo do Senhor, não estamos sentindo que o negócio está machucando, só que Deus quer provar que Deus que Ele é na tua vida é a doença, Ele vai provar que Ele é o Deus da cura. É algum vício, é alguma coisa, Ele vai provar que Ele é o Deus da libertação. É alguma coisa no financeiro, Ele vai provar que Ele é o Deus da prosperidade. É esse Deus. E acontece que muitas das vezes nós não entendemos ou nós fingimos que não entendemos o que Deus quer de nós. Se você não está entendendo o que Deus quer de você, vai lá em Tiago 1:5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e Ele dá com bondade a todos. Então, muitas das vezes, o que falta em nós é sabedoria. Às vezes a gente está tão preocupado, com a vida dos outros, que a gente não presta atenção na nossa vida. Eu vou falar algo muito interessante para vocês. Até então, eu trabalhava numa empresa, prestava serviço advocatício, melhor dizendo, para uma empresa. E essa empresa, ela faz limpeza, literalmente, limpeza doméstica. E a minha preocupação era assim: nossa, mas será que os clientes vão ter a limpeza agendada? Será que os clientes vão conseguir ter a pessoa lá para fazer a limpeza? Será que os clientes... Eu ficava assim, será que os clientes? Aí um dia de sexta-feira eu cheguei em casa, sentei, só vi aquela cama de pelo, sabe assim? Cheio de pelo, o chão da minha casa estava imundo. Fui no fogão, acho que aquele fogão lá dava para fritar um saco de batata, só com a sujeira de óleo. Sujo. Aí eu peguei e fiquei pensando, eu presto serviço para uma empresa de limpeza, eu me preocupo se as outras casas estão limpas e a minha casa está essa nojeira. E Deus falou muito comigo naquele momento, porque nós devemos nos preocupar com a nossa casa, nós devemos nos preocupar se nós estamos obedecendo, porque quando eu sou fiel e eu obedeço, aí sim eu posso cobrar de alguém. Porque um testemunho de vida, ele vale mais que 1000 palavras. Ninguém está preocupado, às vezes, com o que você está falando, mas está preocupado, sim, de como você está vivendo. E isso nós vemos em todo lugar. Em todo lugar. Saiba que redes sociais é um espelho da nossa vida. Facebook, Instagram, WhatsApp, é um espelho da nossa vida. Só que nós devemos ser obedientes em todo momento, porque a obediência, ela traz a sobrevivência. E quando a gente começa a sobreviver, a gente não fica só parado num estágio de sobrevivência, e nós começamos a viver um estágio de vivência. Porque a sobrevivência é quando eu estou ali com uma coisa pouca. Quando eu estou vivendo, é uma coisa muito maior. Quando eu estou sobrevivendo, eu estou ali com um pouquinho, com um negocinho ali que eu ganhei. Mas quando eu estou vivendo, eu estou com muito. E a palavra diz para nós sermos fiel aonde? No pouco e sobre o muito. Ele vai nos colocar. Só que para isso nós devemos abrir o nosso coração. Para isso nós devemos saber que quando nós entramos pelaquela porta, nós viemos aqui atrás de uma modificação de vida. Nós não estamos aqui para olhar roupa, para olhar cabelo, para olhar quem está mais gordinho, quem está mais magrinho. Nós estamos aqui para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que olha para mim e para você com muito amor, independente da situação que nós estamos passando. Independente de tudo, Deus olha para nós. Foi assim que Deus te chamou, então adore a Ele, seja obediente a Ele, sirva a Ele com todo o seu coração, ame o próximo como a ti mesmo.
Ah, mas o próximo, ele é desse jeito. Ah, mas o próximo pertence à comunidade X. Não importa. Jesus não falou julgue o próximo, ele falou ame o próximo. Amor. Às vezes o que falta no nosso coração é amor. E nós viemos aqui de várias palavras que vem falando muito do amor. O amor é a chave da obediência, porque nós obedecemos a Deus, porque nós o quê? Amamos o Senhor. Vocês amam o Senhor? Vocês amam o Senhor? Nós amamos Deus, nós amamos. E é por isso que nós obedecemos. Eu não tenho filho biológico ainda, mas eu tenho filhos espirituais. E às vezes a gente dá um conselho, fala alguma coisinha, a gente percebe que eles acatam o que você está falando. Porque está com medo de você? Não. Porque você é top ou não é? Não. É porque eles têm amor por você e sabem que você serve o Senhor. É que nem para quem tem filho. Você tem um filhinho lá, você tem que passar para o seu filho, para ele te obedecer por respeito e por amor, não é por temor. Ele tem que te respeitar e te amar. E não com medo, mas porque você é um grande pai. Porque você é uma grande mãe. E é a mesma forma com Deus. Ele nos ama independente de tudo. E quando a gente começa a dar uma deslizada, como as coisas vão ficando esquisitas, pode perceber que o Espírito Santo ele começa a falar. Ele usa, não, mas é o que eu estou esperando, fulano de tal pregar, porque vai revelar para mim. Não, Deus ele revela sim, só que ele usa a palavra, ele usa louvor, ele usa discipulador, ele usa o anjo da igreja, ele usa quem ele quiser. Ele vai usar quem ele quiser. Ah, mas é porque não falou comigo. Às vezes você está ouvindo um louvor lá, você está com a alma agitada, sua alma está agitada. Deus não está falando comigo, aí liga o louvor. Aquieta minha alma. Mas Deus não está falando comigo. Faz meu coração ouvir tua voz. Deus está falando através do louvor. Deus fala através da palavra. Isso aqui, ó. Isso aqui é a voz de Deus, igreja. Quem falou isso aqui foi o Espírito Santo. Isso aqui não foi um homem qualquer que pegou e falou assim, eu vou escrever um livro, não. Isso aqui foi o Espírito Santo que inspirou homens que ninguém dava nada para escrever essa palavra, para que hoje eu e você, através da palavra, através pelo sacrifício da cruz, tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que Deus tem para mim e para você. A promessa vai se cumprir porque Ele é fiel. Só que às vezes a promessa ainda não aconteceu porque não tem a obediência. E quando a gente é servo, o negócio anda. Às vezes nós temos que obedecer a Deus, que a gente fica assim, ai Senhor, será Deus? Imagine, igreja, a cara de Daniel, quando ele percebeu que Deus não ia livrar ele da cova, ele ia livrar ele na cova. Imagina a cara de Daniel, só que ele confiou no Senhor. E ele obedeceu. E ele entrou na cova dos leões, e os leões não comeu ele. Agora imagine, igreja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estava aquela estátua enorme lá. Qual que era a ordem? Que tinha que se prostrar. Só que eles não se prostraram. E foram jogados na fornalha. A fornalha naquele dia foi aquecida, salvo engano, mais 4 vezes. Foram jogados 3 homens, mas quando eles pensou que ia usar o fogo natural para queimar eles, o fogo sobrenatural já estava lá dentro. O fogo sobrenatural já estava lá. E quando eles olharam, já não eram mais 3, mas eram 4, e eles andavam dentro do fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é. Por isso nós devemos ser servos fiéis a Deus. Não é fácil servir ao Senhor. Nós somos escrachados muitas das vezes. Ei.
É isso que dá pregar gritando, que não é uma doida. Enfim, muitas das vezes somos escrachados. Eu vou falar para vocês algo muito importante. Eu já perdi emprego, porque no meu emprego descobriu que eu era pastora. Eu perdi um emprego. Saí de lá chorando, mas cheguei em casa sorrindo, porque no caminho eu me encontrei com o grande eu sou, e ele falou comigo: essa é a minha vontade para com você, e ele tem falado com vocês, igreja, essa é a minha vontade, continue me buscando, continue me servindo, porque algo sobrenatural vai acontecer, a manifestação da glória do Senhor vai acontecer, e a manifestação da glória do Senhor, obrigado, Cauã. A manifestação da glória do Senhor, não é somente nós falarmos em línguas, não é somente nós chorarmos. A manifestação da glória do Senhor, ela passa, ela ultrapassa aquilo que nós possamos até imaginar. É fácil a gente falar assim: não, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural. Só que o natural nós devemos fazer como servos do Senhor, obedientes. Devemos orar, devemos buscar, devemos conversar com Deus. Devemos nos consagrar ao Senhor, porque Deus faz o sobrenatural, porém o natural nós devemos fazer. É que nem aquela questão que todo mundo fala, né? Todas as pregações têm o mesmo exemplo, mas é verdade. Ai, Senhor, eu quero um emprego, Deus, eu quero um emprego, mas não manda um currículo. A gente está esperando o emprego bater na porta e falar: oi, quer trabalhar comigo? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu falo algo assim, que Deus sempre falou isso comigo, que Deus ele mais reage do que ele age. Ele reage dependendo da forma que nós estamos. Ah, mas Deus não me ama, eu não faço nada, Deus não vai fazer nada por mim. Não, Ele vai. O que eu estou te falando é que quanto mais você se colocar, mais de Deus você vai ter. Quando você se colocar na presença do Senhor. Às vezes você chegou aqui essa noite desacreditado. Chegou aqui essa noite achando que não tem jeito, mas não. Não, mas aquilo, não, aquela pessoa ali não tem mais jeito. Aquele viciado ali não vai ter mais jeito, não. Esse meu pecadinho que eu carrego aqui nas minhas costas de estimação, não consigo me libertar dele mais, não. Você entrou num lugar cheio do Espírito Santo. E nesse lugar, quando nós entramos aqui, as cadeias são quebradas. Eu estou falando para vocês que eu já vi literalmente surdo ouvir. Eu já vi um surdo entrar num culto e de repente ele dá um grito, tomar um susto. Ele fala assim para a gente: eu não ouvi há 20 anos. Falei: oi, eu não ouvi há 20 anos, agora estou ouvindo. É o mesmo Deus, é o mesmo local. Creia que Deus vai fazer na tua vida. Vocês estão ouvindo uma pessoa ministrando que até algum ano atrás estava numa UTI. Desenganada pelo médico, com o pulmão tudo danado. O médico falou que eu não ia nem falar, além de falar, eu grito muito. Porque Deus faz, e quando Ele faz perfeito. Ele não deixou só falando, Ele falou assim: eu quero que você grita, então você vai gritar, porque eu fiz inteiro. Eu não fiz pela metade. Esse é o Deus que nós servimos. Saiba que a sua bênção está ao seu alcance. A palavra fala claramente. A benção de Daniel. Daniel ele teve que consagrar, orar 3 vezes ao dia, consagrar um jejum, porque a bênção estava vindo, só que nós vivemos no mundo espiritual. Às vezes tem alguma coisa ali que está tendo uma guerra ali em cima. Se coloca na presença como servo do Senhor. Começa a reavaliar se você obedece ou não a Deus, para a sua vida mudar. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer modificação, mas você não está sozinho. Você tem um consolador. Você tem um alerta. Tem aquele que traz o refrigério na sua alma. Aquele que está com você dia e noite, dia e noite. Aquele que quando você deita num travesseiro, você não consegue dormir. Às vezes vem uma depressão, às vezes vem um ataque de pânico, você não consegue dormir. Se você falar: Espírito Santo, me abraça, daqui 5 minutos você está dormindo, porque quando Ele abraça, Ele tira toda a dor. Quando Ele abraça, Ele tira todo o medo. Quando Ele abraça, Ele tira todo o pânico. Ele tira toda a depressão, porque esse é o Deus que nós servimos. E Ele é capaz de fazer. Quantos creem que Deus é capaz? Quantos creem que Deus é capaz?
Ele faz, Ele faz. Ele é Deus. Aleluia. Gostaria de chamar a equipe de louvor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que pode, feche seus olhos. Porque eu vou falar algo para vocês. Desde ontem à noite, eu sou uma pessoa assim, que quem me conhece sabe que eu não sou de falar assim alguma coisa. Mas desde ontem eu sinto assim que a nossa igreja está passando por uma atmosfera maravilhosa. E que no dia de hoje a gente vai ver algo muito diferente acontecer. Eu ainda não sei falar o que vai acontecer, mas eu falo que eu sinto um poder de cura muito grande. Eu sinto pessoas aqui que entrou com a cabeça estourando de dor, já não está mais com nenhuma dor. Porque Deus começou a trabalhar. Comece a falar com o Senhor. Ele já está aqui neste lugar muito antes de você chegar aqui. Ele já estava aqui. Comece a falar com Ele. Adore Ele, não da maneira que você quer adorá-lo, mas da maneira que Ele deseja ser adorado. Comece a falar com Ele. Não precisa falar baixinho não, começa a falar com Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser o teu servo. Senhor, eu sei onde eu estou errando. Eu estou errando aqui, eu estou errando ali. Só que eu sei que o Senhor nos perdoa quando nós confessamos. Eu sei quando nós nos colocamos na tua presença. O Senhor faz, independente de qualquer coisa, é o Senhor que faz. Independente do que o médico disse, independente do que o advogado disse, independente de qualquer um que diga algo, a última palavra é do Senhor. E sempre vai ser do Senhor. Sempre vai ser. Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus. E continue falando com o Senhor. Aleluia.